Eu vou falar algo hoje que é muito importante, que é o seguinte: use a tristeza a seu favor. Muitas pessoas, infelizmente, quando estão tristes, desabam de uma forma inacreditável. Perdem a esperança completamente. Afundam num mar de desolação. E a tristeza, ela não precisa ser utilizada desta forma, não deveria. A tristeza pode ser um trampolim para a elevação interior, para a própria felicidade em outros momentos. Isso porque a tristeza, ela toca o ser humano em suas profundezas. A tristeza bate às portas do ser. E se o indivíduo souber usar esses momentos, permitindo que as portas do ser se abram, ele pode ganhar muito com isso. Pode se tornar profundo, sensível e atento às questões essenciais da vida. Porque quando estamos tristes, estamos mais sensíveis. A tristeza é uma sensibilidade. E o ser humano precisa usar isso a seu favor. Infelizmente, muitas pessoas, quando estão tristes, esquecem de tudo. Esquecem ou não sabem que é uma possibilidade de aprendizado, de dar um passo adiante no autoconhecimento, através desta sensibilidade e esta sensibilização que a tristeza promove. Quando o ser humano está assim sensível, ele capta coisas, se torna introspectivo, consegue refletir, fica melancólico, é claro, mas esta melancolia, se utilizada de forma correta, é edificante, ela é frutificadora, ela permite avançar. Mas quando falo de fazer um uso da melancolia, não estou aqui me referindo a uma adoração da tristeza e da melancolia. Não. Estou dizendo que isso deve ser usado com naturalidade. O ser humano precisa ser natural em tudo. Em nada ele pode forçar a barra. É quando ele força a barra que ele desperdiça os momentos, porque cria situações artificiais que, por sua vez, dissipam o núcleo gerador das situações e dos aprendizados que vêm junto com essas situações. Então, usar a tristeza ao seu favor não tem nada a ver com um culto à tristeza e um culto à melancolia. É claro que há pessoas que em uma determinada fase da vida curtem uma melancolia, curtem uma fossa, como se diz. Esse termo fossa serve muito bem para explicar a imersão ou a submersão sentimental em que o ser humano se encontra. Isso, num determinado momento da vida, numa fase da vida, pode trazer resultados positivos a médio e longo prazo, quando o ser humano se utiliza desta melancolia e desta sensibilidade para escavar dentro de si, encontrando coisas novas, favorecendo um despertar que se fortalece nestes momentos melancólicos, onde o indivíduo está mais aberto, mais sintonizado e também mais desligado daquelas necessidades cotidianas, aquelas coisas corriqueiras do dia a dia referentes apenas ao mercado de trabalho, à sobrevivência, etc. e tal. A melancolia, a tristeza, desliga
o ser humano momentaneamente dessas coisas mais superficiais, que são importantes sim, mas no seu devido lugar. Né? É preciso trabalhar, sobreviver, né? Mas não viver apenas para isso. E quando o ser humano está num momento de tristeza, de melancolia, ele consegue se descolar um pouco dessas necessidades imediatas do dia a dia e se abre para outras sensações, para outras necessidades, para outras formas de percepção. E isso é positivo se utilizado corretamente. Isso é positivo se o ser humano sabe lidar com isso. E não utiliza esses momentos como uma fuga também, como um buraco. Como eu disse, tudo precisa ser aproveitado com naturalidade. A tristeza e a melancolia não devem ser buscadas, não devem se tornar uma fuga da realidade. Mas quando surgem, o ser humano pode tirar proveito disso, através da sensibilidade do instante, que o abre para coisas mais elevadas. Isso deixa o indivíduo mais atento, antenado, e tudo é uma questão de estar antenado nesta vida. Por que a maior parte das pessoas não tem chance de despertar? Porque não estão antenadas e porque temem a tristeza, a melancolia. A maioria esmagadora da humanidade teme a tristeza, a melancolia. Por isso as pessoas são consumistas, por isso se drogam, por isso se entregam a uma sexualidade depravada, por isso se entregam aos dogmas religiosos, às inúmeras formas de alienação, sejam elas dogmáticas ou depravadas. As pessoas temem a tristeza e a melancolia porque são momentos em que encontram-se nus, as pessoas são despidas de toda a artificialidade nestes momentos. E o que resta é o indivíduo ali consigo mesmo, com a sua tristeza, com a sua melancolia, tendo que lidar com isso. E a maioria das pessoas foge disso, foge. Tudo menos estar consigo num momento de crise, de tristeza e melancolia. Mas quem consegue estar consigo num momento desses, dá enormes passos, se fortalece, perde o medo, se torna mais forte, corajoso, destemido, consegue lapidar o seu ser nestes momentos de tristeza e melancolia. Então, estas são situações da vida que favorecem o autoconhecimento, a espiritualização, o desenvolvimento interior, o crescimento espiritual. O ser humano não deve fugir de nada, ele não deve temer coisa alguma. Nem a tristeza, notadamente a tristeza, que tem muito a ensinar, porque ela promove um aprofundamento em si mesmo. Coisa que os momentos de felicidade, coloco aqui entre aspas, coisa que os momentos de felicidade do dia a dia, nesta vida fútil e superficial, não fornecem. Esses momentos de felicidade, na sua artificialidade humana dos dias atuais, não fornecem este aprofundamento em si. A verdadeira felicidade, sim, ela favorece um aprofundamento em si, porque ela é intuitiva, ela é espiritual, ela é uma sintonia, é um estar antenado em coisas mais elevadas. A verdadeira felicidade surge com a espiritualização. Somente um ser humano espiritualizado experimenta a verdadeira felicidade. Quem não é espiritualizado consegue, ao máximo, experimentar as extravagâncias, os passatempos, as sensações
as emoções passageiras, os prazeres, o desfrute das comodidades. Quem não é espiritualizado confunde essas coisas com a felicidade. Mas a verdadeira felicidade, ela surge com o desenvolvimento espiritual e está numa vida intuitiva, quando o ser humano intui a realidade maior que perpassa a pequenina vida terrena com as suas necessidades inúteis. Quando o ser humano vive intuitivamente, ele se abre para uma realidade maior e se felicita em comungar com essa realidade maior. Isso é a verdadeira felicidade, uma sintonia, o que não tem nada a ver com os divertimentos, os passatempos fúteis, as superficialidades desta vida mesquinha que as pessoas levam. E a tristeza, quando utilizada corretamente, lança o ser humano para cima, porque desperta reais anseios que criam a conexão com as alturas através da atuação da lei da igual espécie, e também da lei da gravidade espiritual, porque a tristeza, quando sentida profundamente e compreendida, torna o ser humano momentaneamente leve dentro dele, quando ele compreende a sua dor, a sua tristeza. E isso é um momento de despertar. É um pequeno despertar espiritual. E se o ser humano for aproveitando ao longo de sua vida esses diferentes momentos de despertar espiritual, entre uma tristeza e outra, entre uma melancolia e outra, o ser humano vai refinando o seu ser, vai separando as coisas, vai se descobrindo. Através da tristeza, o ser humano vai se descobrindo, como através da verdadeira felicidade. E o ser humano somente se descobre se experimentando a si mesmo, e quando aproveita a tristeza corretamente, se experimenta a si mesmo, refina a sua sintonia, aprende alguma coisa com isso e tira conclusões positivas e frutificadoras em momentos de introspecção, porque a tristeza ela gera uma introspecção profunda. Quem consegue aproveitar isso desta forma cresce, se eleva, se fortalece. Então, não adianta se revoltar nos momentos de tristeza. Muitas pessoas se revoltam e assim jogam fora a criança com a água do banho. Não estou aqui fazendo uma apologia à tristeza e à melancolia, mas estou dizendo que a tristeza faz parte da vida e ela fornece grandes lições para o ser humano, através da introspecção, da sensibilidade e deste estado de abertura interior que a tristeza promove, tornando o ser humano mais ligado, antenado e receptível às questões essenciais da vida, que surgem tanto na felicidade como nos momentos de tristeza, e cabe a cada um se aproveitar corretamente destes momentos para crescer espiritualmente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!